MDcast, na frequência da arte. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Emílio da Modelo Design e hoje estamos mais um programa do MDcast. E hoje temos dois convidados super especiais que são a Rafaela Moss e Salviano Borges. Por favor. Oi, tudo bem? Sou a Rafaela e, bom, a gente trabalha com fantoches. Já trabalhei muito tempo de CLT, mas há uns 6 anos trabalhamos só com fantoche mesmo. Eu sou o Salvo Borges, trabalho com desenho desde de criança, eu trabalhei com grafite e agora estou com fantoches junto com a Rafa e embarcando com desenho também. E temos também a participação do nosso querido Luiz, que está sempre aqui conosco. Olá pessoal, aqui é o Luiz e eu não sou um fantoche. Ele não é um fantoche, mas ele está camuflado ali atrás na cadeira. Bom, pessoal, beleza. Antes de começar o programa, eu queria deixar o anúncio dos nossos patrocinadores. Bom, pessoal, você que está querendo aprender a desenhar, né, desenvolver seu projeto autoral, venha estudar na Modelo Design. Aqui você vai ter todo o conteúdo necessário para começar a aprender do zero o seu processo de aprendizado de desenho até chegar a produzir seus projetos autorais, né? Atualmente aqui na escola a gente faz lançamento de livros, a gente faz a parte de desenvolvimento e produção autoral em alta escala, beleza, pessoal? E todos aqui, né, são participantes do MD Comics, tá? Então você pode acessar o nosso portal www.mdcomics.com.br e conferir todos os nossos projetos autorais. E hoje estamos apresentando, né, o Salviano Borges e a Rafa Moss, que são os nossos novos orientados. Muito contente, fiquei muito espantado com a qualidade do trabalho deles. Assim, eu fiquei muito feliz mesmo de tê-los conosco nessa jornada de desenvolvimento autoral. Vamos lá, pessoal. Encerrando o jabá, queria conversar um pouquinho com vocês sobre projetos, inspirações, né? O que é o projeto de vocês dentro do MD Comics, isso, as inspirações de vocês para pra ter chegado nesse ponto que vocês estão. Bom, primeiro, eu acho que inspirações a gente teve a princípio Jim Henson, toda essa gama dos anos 90 que é Cocoricó, Castelo Rá-Tim-Bum, X-Tudo, qual mais? Família Dinossauro, tal. E com essa gama de personagens, de programas, a gente começou a criar. Claro, né, não foi assim, a gente não foi uma coisa pensada, assim, a gente decidiu, fazer fantoches ontem, né. A gente, eu estava trabalhando na FENAC, trabalhei por 4 anos lá na parte de livrarias, e e aí, né, tipo, a cultura, meio que comprou, depois fechou, e aí a gente eu fui obrigada a sair, né, no caso, né. Corte, né. Não finish no Brasil, acabou mesmo, né, infelizmente. E aí, depois disso eu não queria trabalhar de CLT, uma época meio obscura, assim, pra mim, assim, e tal, não foi legal. E o Salve estava com os problemas no pé, facite plantar
e não estava conseguindo fazer nada também. A gente não tinha ideia do que queria fazer, para onde que queria ir. Tinha uns livros em casa, a gente começou a vender. Por favor. Tinha uns livros em casa que a gente começou a vender na internet. eh, Depois a gente inventou de fazer brigadeiro. A gente começou a vender brigadeiro na Praça Roosevelt na madrugada. Até que a gente conheceu um amigo nosso, na verdade não era amigo, a gente nem conhecia, né, tipo, uma pessoa indicou a outra, falou: "Não, você tem que falar com fulano, né", que é o Nakano, que é um amigão nosso, né. Daí ele falou: "Ah, vocês deviam montar a mesa, tal", porque nessa época, aliás, né, a gente começou a fazer uns caquinhos, que é aquele lá que tá pendurado. Só que ele era muito feinho, mano. Na verdade, a gente nem ia vender, né, eu fiz um teste em casa de como fazer mas brincando, assim, daí eu pensei: "Eu acho que dá pra fazer um dedoche", que eu só não costurei a parte de trás, né. E daí rolou, né, a gente mostrou pra umas pessoas, as pessoas gostaram. Aí eu fiz uns 4, a gente pensou: "Não, vamos tentar vender isso também". Então a gente estava vendendo meio que paralelo com os brigadeiro. A gente se vestia de pirata, ia pra Avenida Paulista com 4 caquinhos na 4 caquinhos na como que é? No baú, só que as pessoas não entendia o que a gente estava querendo fazer. A gente não sa Eles não sabiam se era um personagem, tudo aquilo, ou se a gente estava vendendo. E a gente tipo: "Mano, a gente precisa vender isso, né". E aí, eh, daí a gente conheceu esse amigo nosso, né, daí ele falou: "Não, vocês têm que montar a banca, tem que montar a banca, tal". Aí a gente: "Caramba, montar uma banca, será que rola?". Tipo, a gente tinha uma visão meio deturpada do que era o artesão na Avenida Paulista. É aquela coisa, você passa, assim, vai de passeio, muitas vezes a gente nem dá muita atenção, uma coisa ou outra que a gente dá atenção, que é tanta informação, a gente não presta atenção em tudo, né. E aí a gente montou, começou a rolar, né, aos poucos, assim, né. A gente fez um fantoche grande, né, do caco, né, daí pensou: "Ah, já que a gente fez o pequeno, vamos tentar o grande". Mano, vendo as fotos dos primeiros é muito feinho, mano. Os Ah, mas é uma primeiros experiência, né. os primeiros eu não sei nem como que as pessoas compravam, porque, mano, a qualidade era muito inferior, a gente fazia com feltro, e o feltro tem um problema, ele começa criar bolinhas. Então qualquer coisa, se você ficar mexendo muito nele, começa a criar bolinhas, e é uma coisa que não dá muito pra tirar. Tem gente que fala que: "Ah, tira com barbeador", tá, a gente fez isso, mas começa a pruir, né, começa a fazer uns buracos. Não, mano, a gente teve que por muito tempo a gente usou feltro, lógico. A gente começou a fazer outros personagens, a gente fez o Caco, vamos fazer o animal, o Gonzo, o Fozzie. E aí foi indo, né, então a mesa começou a aumentar um pouco mais, tal, e aos poucos a gente foi melhorando, né, a a fórmula de como que a gente de como a gente fazia. Tem um um fantocheiro muito bom, que na verdade ele faleceu recentemente, né, que é o Adam Krettinger. E ele passava muitos macetes, assim, de como fazer um fantoche. E aí, com isso, a gente foi melhorando. Tipo, como fazer a mão, como fazer um olho, pé e tudo, né. Ele dá várias dicas, né. E, assim, no Brasil não encontra isso, né. Não é assim, é muito difícil você encontrar uma pessoa explicando certinho. Acho que até tem, só que, assim, tem que pagar, né. No caso, ele deixava livre, né. Então, foi o único jeito, assim, né. E a gente foi observando, coisas que a gente gosta, né. O Salve começou a fazer um processo para Natal,
que é de guirlandas. Quer falar, Salve? Acho que é melhor você Que falar sobre as legal, que guirlandas. interessante, diferente. O lance das guirlandas foi porque nesse processo todo que a gente começou a trabalhar com fantoches, a gente ficava entre pagar as contas e se divertir fazendo os bonecos. E o se divertir fazendo os bonecos foi aumentando cada vez mais. E a gente começava a fazer e não, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. E, e a nossa banca começou a virar um portal de nostalgia. E a Hum, gente se envolvia com isso e as pessoas falavam: quando eu chego aqui na banca de vocês, parece que estamos viajando no tempo. E eu, é exatamente isso. Viagem no tempo é uma coisa que eu amo, que eu amo. Por isso que o logo da capa é uma TARDIS do Doctor Who, só que ela transformada num navio. Porque também a gente se veste de pirata. e Então, vende brigadeiro. é. Na verdade, quem vendia os brigadeiros era o Caco, porque a gente tava sempre com o fantoche do Caco. E daí a gente começou a fazer as guirlandas, inspiradas nas coisas do Tim Burton. E tudo que a gente queria, a gente não conseguia, então a gente fazia. E quando a gente fazia, a gente colocava para vender. E tudo que a gente fazia e queria, as pessoas, quanto é? Aí foi o que fez a gente aumentar o leque de coisas para vender eh, e tudo que a gente gostava. E a gente só fazia o que a gente gostava, nunca o que, isso aqui vende, isso aqui é mais vendável. Só o que a gente gostava. É isso. Muito bom, ótima história de origem de batalhas, e eu acredito que esse brigadeiro deve ter sido muito bom. Eu tenho uma coisa pra falar sobre esse brigadeiro. Era mágico? Que A gente colocava a gente colocava lá brigadeiro vegano. Na cabeça da pessoa era brisadeiro. Todo mundo perguntava quanto que era o brisadeiro. A gente falava, então, não é brisadeiro, não dá nem um barato. Ele é só vegano. E as pessoas não entendiam muito bem isso. Ah, Ó, e o pessoal da Augusta, mano, eu não sei o que acontece. O pessoal só procura isso, mano. é um nicho. É um nicho específico lá, hein? Bom, história bem interessante aí de vocês dois aí. Sei que a história do Saviano aí, o passado é um pouquinho mais pra trás, né? Você não é, você é de São Paulo? Sou de Itaquaquecetuba. Na verdade, nasci no Belém, no Belenzinho ali, né, do braço, mas cresci em Itaquaquecetuba. Ah, tá. Eu jurava que tinha falado que você vinha de um outro estado ou morou fora de Eu São tava, Paulo? eu fiquei um bom tempo em Riviera de São Lourenço. Eu trabalhei como caseiro lá com a minha ex. Daí eu vim pra São Paulo e fiquei na Liberdade. Ah, entendi. Porque assim, vocês não estão vendo, mas verão em breve, né? E o Salviano e a Rafa são dois ilustradores de mão cheia. A gente falou bastante de fantoches e os fantoches deles são incríveis, tá? Como vocês viram lá atrás, tem um Charlie gigante, né? Exatamente. Ó, o Charlie lá atrás. Ele parece pequenininho, mas é porque tá lá no fundo. Ó, o Luiz indo lá. Exato. Só o olho do Charlie tá do tamanho da cabeça do Luiz. Então é enorme. E tá maravilhoso esse projeto deles. Mas como eu falei, eles são ilustradores de mão cheia. E eles estavam lá fazendo um desenho, esperando o tempo, né? Fez Foi a Fran que você fez? Ah, Charlene, A do Charlene, do Família Dinossauro, ficou excelente. Pegou lá os lápis de cor e mandou ver e ficou muito, muito bonito. Eu queria ver de vocês, né? Esse tempo de ilustração de vocês aí, como é que foi, como é que é, né? Pra vocês a parte de ilustração na vida de vocês, né? eh, ilustração eu desenho desde criança, daí comecei a desenhar
na escola e os professores percebiam isso e os professores pediam desenhos, cartazes que ajudava no no desempenho da escola. Aí eu fazia lá os Flintstones, né, estava na época dos Flintstones, o filme do Spielberg. E aí eu pegava as figurinhas do Chiclete que saiu na época e desenhava e comecei a desenhar e todo mundo falava: "Você tem que ser desenhista, você tem que ser desenhista". Mas meu sonho não era ser desenhista, era ser palhaço. Eu queria ser palhaço. Ah, que legal. Não It o Coisa. Eh, inclusive na época da 94, estava passando a viagem, aí tinha um palhaço lá que eu amava, que é um mascarado, mas todo mundo: "Você tem que desenhar, desenhar, desenhar". Aí eu: "Tá bom, tá". Quem sabe um dia eu me torne palhaço, mas, a intenção era ser palhaço e eu desenhava, desenhava, desenhava. Aí comecei a trabalhar com grafite na rua, em em, quiosques, às vezes as pessoas pediam, mercado, o mercadinho da vila: "Faz um letreiro aqui, faz grafite", fui levando, fez eu conhecer as tintas, aí eu comecei a namorar uma outra garota antes, que também entrou para o mundo do grafite comigo e a gente fazia grafite com compressor e tinta. Até chegar um momento que o pulmão já estava totalmente colorido, eu pensei: "Vou pra ilustração". E aí, quadrinhos, ah, conheci o Photoshop, e aí a gente foi pra praia, moramos na praia, lá separamos. E aí eu conheci o Klebs, da Impacto Quadrinhos, ele falou: "Você tem que ir pra São Paulo". Aí, eu vim pra São Paulo. Aí eu vim pra São Paulo e comecei a trabalhar com desenho como podia. Aí eu conheci o professor Gabriel, lá de Santos. Depois que eu saí da praia, eu conheci ele. E aí ele me passou uma das primeiras ilustrações para livro. E aí iniciou a jornada de desenho mesmo, que é o Exídio que eu fiz e começou os lances dos desenhos todos. Maravilha, que bom. E você, dona Rafaela? Bom, da minha parte, acho que a parte de desenho foi um pouco diferente do Salve. Eu desenhava quando como criança também e tal, mas nunca levei muito a sério isso, assim, nunca pensei no futuro vou ser desenhista, no futuro vou desenhar, sei que lá. Mas eu passei a voltar a desenhar mais quando eu conheci o Salve. Ele estava já, né, contrito nisso, né, daí ele ficava me instigando: "Não, desenha, desenha". Daí eu comecei a desenhar, tal, mas nossa, eu era muito ruinzinha, mano, né, tipo, os desenhos, demorou muito pra evoluir, mas, tipo, errando, fazendo, errando, e inclusive tem um monte de desenhos lá em casa que prova que, né, teve uma evolução, né. Só que com o tempo eu não sei, né, meio que perdi um pouco, assim, a vontade de desenhar, porque, eh, a gente tentava alcançar os negócios da, da internet, tipo: "Ah, tá na época do Superman, vamos desenhar Superman. Tá na época, sei lá, deu cachorrinho caramelo, tá, daí você tem que desenhar pra ontem, porque, né, essas coisas da internet é assim, ó, É muito volúvel, seguir as é tendências é bem muito rápido, complicado. é Dá muito pra conseguir uma grana muito rápida, mas não é tão simples assim. é, e eu não sentia, assim, muito prazer em fazer isso, sabe, tipo, era um monte de personagem que muitas vezes eu não sentia que era a minha cara, tal. E aí eu fui me afastando um pouco e eu decidi me focar mais em escrever, aí eu estava com um livro parado desde lá dos 16 anos, livro de aventura medieval, fantasia, né. Eh, daí eu coloquei como foco: "Não, eu quero
começar e terminar alguma coisa, né, tipo, esse é um projeto que ficou guardado, eu sempre gostei muito de escrever, muito mais do que desenhar, só que até hoje eu não consegui. Ainda, Ainda não. ainda. Tá um livro quase pronto, só que eu fico tentando corrigir e arrumar de novo, daí, tipo, você conhece lê coisas novas, daí você pensa: "Não, dá pra melhorar essa escrita, dá pra melhorar isso, melhorar aquilo". Ainda tá nesse processo, mas, eu acho que a parte de desenho, acho que eu tô começando aos pouquinhos, de repente a gente volta. Inclusive eu fiz alguns projetinhos, uns rafes, né, de quadrinho, né, e tá meio que armazenado, né, não sei se talvez as ideias sejam outras, ideias novas, né, não sei. E é essa a história. Só o futuro aguarda. Só ele pode dizer. Bom, já falamos sobre o projeto, as inspirações. Ah, o próximo tópico, no caso, que a gente gostaria de saber, né, de cada um de vocês, é sobre a preferência entre manual, digital, qual deles é mais fácil, mais gostoso ou desafia, cria às vezes mais interesse, como isso funciona para cada um de vocês? Bom, eu gosto bastante do digital, porque eu me encantei muito com o Photoshop. Apesar do Photoshop ter traído a gente aí se envolvendo com inteligência artificial, mas eu gosto muito do Photoshop, porque o Photoshop ele, eh, me dá desafios. Então, assim, eu sempre busco trabalhar com, atalhos, eu sei muitos atalhos e fico assistindo muito vídeo de Photoshop. Esse é o meu passatempo, é o prazer que me dá é ver vídeos de Photoshop igual um torcedor de futebol gosta de ver jogo de futebol. Eu gosto de ver as pessoas montando, criando e aí, eu fiz o curso de colorização muito para estar mais próximo do Photoshop. Eu gosto bastante do Photoshop. Eu acho que eu posso dizer que eu gosto mais da coisa orgânica, porque eu costumo desenhar muito no papel, e não sei desenhar, eu não sei colorir como Salve. E também acho que eu não tenho tanto conhecimento do Photoshop, né, pra mim o Salve me explica 10 vezes a mesma coisa, e acabo esquecendo, porque não sou tão focada no Photoshop. Mas assim, ele já fez umas pinturas, né, inclusive de uns desenhos do Doctor Who, que ele misturou uma composição de uma textura, né, de como fosse de lápis, e eu gostei do resultado. Então acho que meio que deu ali para complementar entre o digital e o tal. Inclusive, desenhos que tem um acabamento, assim, de lápis, assim, que pode ser pintado pelo digital, mas tem meio que uma rabisqueira ali por trás de lápis, isso me encanta, eu acho muito mais bonito, e muitas vezes eu acho muito mais bonito um desenho sem terminar, sem pintar, do que ele colorido 100% e tudo mais, porque parece que perde alguma coisa no meio do caminho. Quando você vai arte finalizar, acho que eu gosto da coisa mais original ali, mais, no lápis mesmo, assim. Então, uma Turma da Mônica, não, qual que a gente tem? Não, do Cascão Potter, qual que é o nome do artista lá? É o Márcio Nicolosi, ele deixa escapar o rascunho, isso dá um charme no desenho, esse é o estilo que a Rafa gosta. Eu já gosto quando o Photoshop faz se perder mesmo, tira tudo, a característica, tá. É, não, mas eu acho bonito, né. Acho que tem muita, por exemplo, ilustração infantil que tem isso, às vezes é giz de cera, aquarela, essas coisas, acho que é umas coisas que talvez eu embarque aí mais nessa área.
Até, né, cheguei a comprar, uma vez uma aquarela, mas eu não coloquei tão em prática. As vezes que eu testei deu um pouco ruim, acho que eu não soube mexer direito. Mas eu acho que tem grande chance de melhorar ali, de trabalhar nessa parte. Mas acho que por enquanto lápis mesmo. Bom, eu vi bastante do trabalho de vocês, aí o Thiago mostrou ali na tela, aliás, eu esqueci de apresentar o Thiago, agora que eu me dei conta, né. O Thiago tá lá na mesa, né. Eles O Thiago também pegou tem outros projetos, outros trabalhos aí do Salvendo. Tem alguma coisa ali, né, tua também, Rafa? Tem alguma coisa ali? Nos livros? Não, não. Hum. Tem sim, tem sim. Não, agora É, tem. agora tem. Tá. Tem o Exidium, né, um dos livros aí, o Tecno Tecnomaquia. Tecnomaquia, eu estava tentando ler de ponta cabeça, tá na tela, cabeção. O Exidium, o Tecnomaquia e o Caçada, né. Então esses projetos aí, quer falar um pouquinho sobre os projetos aí, sabendo aí também já emendar o projeto de vocês dentro da MD Comics. Bom, o Exidium é um livro de ficção científica bem, estilo guerra espacial, né, na pegada do Star Wars. Esse livro foi o que me fez fixar mesmo na arte. Se eu tivesse que abandonar a arte, esse livro não deixou, não deixou, foi bem e, eh, eu conheci o professor Gabriel, o professor é um quadrinista e professor lá de Santos. Cara incrível, fala muito bem, tal. Ele tem vários outros projetos de livros de desenhos, com desenhos, e também é uma amante de ficção científica, assim, que nem eu. E aí, esse livro para mim foi o que me fez, pensar: "Não, realmente, não tem volta, minha sina é trabalhar com desenho mesmo". E desse veio os outros livros, o projeto Tecnomaquia. Não sei se eu posso dizer isso, é quase um spin-off do Exidium. E o Caçada eu fiz uma participação. Tem outros desenhistas e eu fiz uma participação. Então virou meio que uma parceria muito incrível com o Gabriel. Esse esse é o Caçada. Esse eu só fiz uma participação. O lançamos agora o Tecnomaquia, que é o livro que teve um lance de financiamento de como é que fala? Financiamento coletivo? Não é coletivo, é Né. projeto, é isso. Projeto que passou e foi financiado, e É aí tipo Lei Rouanet. isso, o tipo uma Lei Rouanet, é que eu nunca sei qual que são essas coisas, mas assim, foi legal, e aí, tinha uma ilustradora lá, o escritor e mais alguém, eu acho que um outro ilustrador, e eu colori. Eu colori, e aí esse foi o que eu apurei mesmo, porque eu pude, colorir, ambientar cenários e tudo mais. E é isso. E aí desses eu fiz outros trabalhos pra fora, eh, mas assim, né, nunca conseguia fazer nada pra mim. Ah, você tinha essa vontade de produzir uma coisa sua, com as suas características, com as suas vontades e Sim, sim. Eu tenho algumas coisas prontas em casa, mas sempre fica no diário, nunca finalizo. Eh, tem uma história do Perrault, meu palhaço favorito, tenho uma história de um urso lá, só que essa bem pesada, porque trata de assuntos mais feminados, sabe, de suicídio, essas coisas, né. E
E aí, veio o lance do Monstrins. Monstrins era um tapa-buraco de a gente fez um fantoche que era um tapa-buraco de fantoche que a gente precisava, e eu fiz e joguei fora o molde, só que a Rafa amou e ela se apossou do e aí a gente decidiu criar uma história de ficção científica barra fantasia, onde vai ser bem intenso, inspirado muito no Pedra dos Sonhos, inspirado naquela disco do Daft Punk, que é o Interestelar lá, né, 555. Faltou só 101. E aí eu fiz os olhinhos inspirados no Falcon do História Sem Fim. Só que, eh, passando o tempo a gente percebeu que ele parece um gremlin. Ele é uma mistura bem legal dos 2, né. Eles têm, lembra, né, o Gremlin aí, mas os pelos longos aí Hum. traz bastante a ideia do Falcor mesmo. A gente também pensou também muito nos Popples. Hum. Eh, É desenho dos anos 90, Luiz. e todas aquelas criaturinhas tipo os Ewoks, mas tem outras criaturinhas menorzinhas que viam mas no filme dos Jetsons, que é uns monstrinhos que o Elroy encontrou lá um ovinho. Hum. É o do ovinho não, né? Não sei, é um monstrinho que apareceu lá e começa a mexer lá nas fiações do trabalho lá do. Qual que é o nome do. Ah, esqueci o nome dele. É o George, né? É o George Jetson. Isso. É, onde mais que a gente vê esses monstrinhos fofinhos? Pra mim, lembra daquele filme antigo também, acho que era dos anos 70, talvez, os Critters. Uns Nossa peludinhos. senhora! Adoro, minha tia chamava todo mundo que era bichinho pequeno e barulhinho de Critters. Assim, ó, The Greatest é 80 já, né? É 80. É o nos primeiros trabalhos do Leonardo DiCaprio, né? Ele tá Nossa, pode ele crer. ele tá criança É, nesse é, filme. é. Não, o The Greatest com certeza. Nossa, a gente aí os monstrinhos eles só parecem fofinho, mas a história ela tem um drama Uhum. e ficção científica, mas a gente vai tentar colocar alguma coisa, assim, orientados aqui a colocar alguma coisa mais atrativa pra criança também, porque não tem nada de pesado, só é realmente um pouquinho mais complexo do que o normal. Não é uma história boba, assim, tão transparente, tão rasa. Nossa maior intenção é de fazer você chorar. E seja de alegria, por favor. É, a ideia do monstrinho, inicialmente, é despertar um sentimento de choro mesmo, assim, tal. E se eu falar mais coisa, eu vou Não, dar é spoiler. spoiler, é spoiler. A gente vende esses monstrinhos nos eventos, e eu já dei muito spoiler pra algumas crianças. Ai, meu Deus! Tô imaginando que nem o Gizmo. Bonitinho, todo fofinho, mas é o último da espécie, uma coisa assim. Não é tanto por aí. Hum. É uma coisa meio de fim de mundo, mas, tipo, não chega a ser o último, né. Os últimos dos moicanos, não é a esse ponto. Beleza, então. Bom, bom, já vi aqui do Salviano, falou que desenho, você faz também a parte dos confecção de bonecos, né. E como chama? Não é marionete, fantoche, isso. Fantoches, mas tem mais alguma inspiração de vocês, né, do mundo da arte que vocês que atraem vocês? Quando eu falo dos palhaços aí, mas o que que vocês têm mais aí na cachola de vocês sobre o coisas da arte, música, de repente? Bom, eu gosto muito de
de quadrinho desde criança. Desde de crianças, sempre fui muito fã de X-Men, muito fã mesmo. Tenho X-Men tatuado no corpo, tenho Vampira tatuado no corpo. E aí eu conheci a DC Comics. Aí eu conheci Sandman, conheci esses personagens mais obscuros, tipo a Madame Xanadu, Constantine, e os desenhistas que eu amo, tipo Sam Kilt, o Scott Young. Tem esses desenhos que eles saem fora da curva, fora do comics, assim. Eu gosto mais desses desenhos mais malucos, mas aí eu não consigo fazer que nem eles, eu vou aí sempre fugir para o realismo e é uma tortura pra mim. Ah, não sei menos. Inspiração, acho que fora o que eu falei, não tem. É, teatro, que seja. Ah, sim. Não, sempre fui um apaixonado do Senhor dos Anéis, né. Ah, Tem literatura, tem um né. pouco de Hobbit nos monstrinhos, então. Não, 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 pra falar a verdade, dos monstrinhos, não tem Então o pé nada a ver. deles é Não tem, pelado, não não, é é pé que o peludo. negócio dele é sci-fi, ou seja, é muito para o futuro, né. Mas assim, eu em breve eu quero, criar umas criaturinhas mais fadístico, mais fantasioso, mais para essa época do passado, assim. O Salve também adora, inclusive fadas, tal. A gente quer tentar encontrar esse caminho para chegar a isso. Ainda estamos criando, buscando ainda. Fadas pra gente né, muito, eu tenho até um altar de fadas lá. Eu tô mudando todas minhas roupas que tem metal, aquele punk que eu era antes, por causa das fadas. Eu gosto de fadas. E então, ultimamente tô usando mais dourado, menos prata por causa das fadas. As bebidas que eu estou bebendo também mais voltado para as fadas, eu gosto de fadas. E acho que cabe alguma coisa de fadas no monstrinho. E a Rafa tá tentando lembrar do Brian Frown, e é isso, né? É. Que o Brian Front é muito bom, mano. Porque assim, eu não sei se vocês conhecem, eles, criaram, co-criaram lá Eles o copiaram. do Dark Crystal. Ah, sim. Mas, mano, eles fazem fada, duende, assim, eles têm, eh livros com as artes deles, toda essa parte de fantasia, eles mergulham fundo. E a esposa dele, que eu esqueci o nome dela, ela faz os bonecos, as bonecas e as fadas, mano, as coisas assim que você olha assim, meu, coisa linda. É uma coisa. E o filho dele, que é aquele bebezinho do Labirinto lá, do filme do David Bowie, é o que produz o novo Dark Crystal, que é o da Netflix agora. Ele também é envolvido com a arte de fantasia e fadas também. Bom, e do passado de vocês, né, quando vocês eram mais jovens, crianças aí no até mesmo no na vida adulta, se vocês encontraram dificuldades em relações, né, que não estimularam ou até o contrário, né, tipo, teve algum problema familiar ou de relações que desestimularam esse lado artístico em vocês, né, e se como é que se deu isso aí e como é que vocês saíram dessa enrascada aí, da cilada, Bina? Eu acho que essa parte foi a parte meio ruim, assim, mas assim, tanto pra mim quanto para o Salve, assim, a gente não teve uma família que apoiou essa parte artística, até porque, o pessoal antigo tinha outra cabeça, né. E, tipo, o desenho é mais pra, se divertir em casa, né. Então, ficava desenhando em casa normal, tal. Mas, assim, quando eu comecei a escrever meu livro, o meu livro primeiro lá, tá bem maturo, tal.
Não teve um estímulo, inclusive fez até o que eu desistisse, que eu tive vontade até de queimar, jogar tudo fora e tudo mais, porque realmente era uma coisa que é muito longe, assim, muito longe da realidade, assim, né. O certo é você ter um emprego, você pagar suas contas e tudo mais, né. Então, eh, demorou muito tempo para conseguir voltar a pensar de uma forma artística, porque, eh, a gente entrou em CLT e tal, né, eu trabalhei de telemarketing por uns 5 anos, então era muito longe, assim, dessa realidade, né. E por muito tempo, tipo, fiquei afastada mesmo de não mexer em nada disso, de não mexer em nada disso. Só que aos poucos, né, conheço o Salve, aí a gente foi voltando aos poucos ali pra essa realidade, mas assim, sem grandes planos para o futuro, assim, de lançar. A gente ficava desenhando e desenhando, mas sem saber exatamente para onde que a gente queria ir. Eu acho que, quando a gente começou a fazer fantoche, a gente começou a sair um pouco mais da caixinha, né. Eh, a gente teve a dificuldade, né, de trabalhar na rua, né. Porque 2 tímidos trabalhando na rua, a gente tinha que vender para pagar as contas, ou seja, a gente teve que quebrar a timidez, aprender a vender, então a gente observou muito as pessoas que estavam ao nosso redor, como que vendia, como que conversava com as pessoas, como apresentar a mesa, tipo, não é de qualquer jeito, tem que ser uma mesa chamativa. Eh, Todos os materiais necessários, tipo a maquininha para passar o cartão, o guarda-sol para você não morrer torrado lá. Eh, Só que assim, ainda assim demorou muito para pensar como um negócio, assim, né. Porque a gente vai indo todo dia para um lugar para vender, você meio que se acostuma, tal, mas sem pensar, eu não tinha essa ideia, assim, de da onde que pra onde que a gente poderia chegar, aonde que a gente queria ir, né. E acho que muito recentemente que a gente tá pensando mais nisso, em expandir, tanto que a gente conseguiu sair um pouco da rua, por enquanto, né, mas não que a gente não possa voltar. Eu acho que foi um grande aprendizado, né, de conhecer muita gente. O nossa maior gama de contato foi através da rua, entregando cartão, aí as pessoas pediam encomenda, a gente fazia, tal. Fazia, faz, né. Então, é tudo através de cartão de visita, tal, para chamar atenção. E acho que hoje a gente tem já um pensamento, a gente pode ir mais além. A gente tem um produto que não é qualquer uma pessoa que faz. Tem várias pessoas que fazem coisas repetitivas, tal, cada uma de sua maneira, só que a gente tem um produto que eu acho que é um pouco diferenciado, que é fantoche, que é pelúcia. Pelúcia, quase ninguém faz alguma coisa com pelúcia. E é o nosso material principal. E acho que agora que a gente tá vendo mais valor no nosso produto e querendo ir mais a dar um passo além. Por isso que foi importante fazer esse artbook. Primeiramente, né, acho que foi uma uma grande conquista, muito mesmo, porque eu acho que é uma coisa necessária para o nossa área de trabalho, para a gente mostrar para o cliente: "Olha, é isso que a gente faz. A gente não faz só fantoche, a gente É um faz portfólio. isso, a gente desenha também, a gente faz isso, a gente faz aquilo, tal". E às vezes a pessoa não sabe que a gente faz, até porque a gente fica tanto tempo só costurando, fazendo, 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 e não sobra tempo de fazer divulgação na internet. É uma falha, uma coisa que a gente tá buscando corrigir, mas é sempre muito difícil, porque a gente não cresceu. Uma rede de apoio, tudo É, certinho. E também, falando por mim,
Eu sei que é difícil você ser o roteirista, o quadrinista, o cara que vai ver tecidos no centro da cidade, vai fazer os contatos. É E muita profissão. a gente é a mão de obra, a gente não tem Você com paga pra quem você mesmo. contratar, faz aí pra gente. Seria ótimo, falar, ó, faz aí pelo menos o básico aí, já ajudaria, né? Ainda não, tipo, é fora da nossa realidade por enquanto. Mas é isso, né? Tipo, pensar em outra coisa é abrir mão do que a gente, dos fantoches, né? Tipo, a gente tem X encomendas para fazer. Pra gente fazer uma coisa nova, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Por isso que nesse momento a gente está num processo de transição entre sair da rua e trabalhar em casa. Então ainda tá uma coisa assim, é, se formando ainda. Tá meio difícil, mas eu sei que a gente consegue, né? Eu acho que a gente só precisa se organizar mais. No meu caso, assim, o grande percalço mesmo, porque assim, sempre eu trabalhei com desenho. É, desde moleque, trabalhando com grafite, levava dinheiro para casa, mobiliei uma casa inteira com grafite na rua. Que bacana. Ganhando dinheiro com grafite e vivendo de arte. O meu maior percalço mesmo foi quando eu vim para São Paulo, e aí foi que eu conheci a Rafa. E eu fui pela primeira vez trabalhar de CLT. Esse foi para mim foi uma das experiências mais horríveis, que eu fui trabalhar de início com telemarketing, eu estava bebendo na rua, a Rafa: "Vamos procurar um emprego?" "Vamos". Fui bêbado mesmo, entrei na empresa, acho que eu fiquei 1 ano, né, tal, e assim, muitas vezes eu ia chorando pra casa, porque eu queria esmurrar alguém e tal, e não conseguia conciliar com o desenho, a empresa não a empresa em si, mas esse sistema não deixa você conciliar, até chegar aí eu trabalhei no Extra também, o Extra já fui mais de boa, mais tranquilo, mas chegou a hora que eu abandonei e falei: "Não, CLT pra mim não dá, é arte mesmo, eu mando em mim e tal". E hoje a gente vive de arte, a gente tem percalços, às vezes tem que apertar o cinto, mas não se compara a ao CLT. Pelo Não tem menos como. pelo menos assim, no meu ver, eu me sentia quadrado, assim. Sim, porque você tem que literalmente fazer o que está sendo pedido e nada diferente daquilo. Se você a mais, tudo bem. Mas esse tipo de emprego não te dá essa abertura ou essa liberdade que você almeja. Não tem como. Assim, essas empresas eu tive chefes incríveis, até alguns falavam: "Meu, volta pro desenho, meu, tal, porque aqui você vai sair perdendo". E alguns amigos de trabalho também, e foi a melhor coisa que eu fiz, assim, é estranho dizer isso, mas a gente vive de arte mesmo, a gente se sustenta com arte. É engraçado que parece ser impossível, mas é possível. E já pegando esse depoimento de vocês, eu vou perguntar como é que foi, na parte de mercado mesmo, o comecinho em maiores detalhes e também a evolução. Passar de uma coisa de vender, um produto de terceiros que já tem um reconhecimento internacional para uma coisa mais autoral. Você teve medo, vergonha, se realmente foi mais fácil em um momento, mais difícil em outro, né, com os fantoches no caso. Medo nunca rolou, vergonha sim, mas não foi empecilho. Eu acho que o grande problema é você entender a situação. É como se a gente estivesse trabalhando cego. A gente Hum, não sabe como o agradar o norte. cliente, exato, como entender o cliente, como hoje a gente teve que buscar, na internet, administração. A administração que é o mais difícil. Eh, Você entender a cabeça do cliente. Por exemplo, no início a gente tinha um medo de vender, o cliente chegava, a gente já dava desconto sem ele pedir. Hoje, a gente faz um produto melhor de qualidade
e fala: "É tanto". E o cliente: "É isso que eu quero". Não Então fica chorando, fala: mas a qualidade, mas não sei o quê". é bem isso, porque a gente conseguiu ainda estamos aprendendo a parte da administração, que é a parte mais importante no trabalho. Com certeza, mas é muito bom ter a segurança e a confiança de poder falar: "Não, meu produto vale tanto, porque ele foi investido, tem conhecimento, ele é de uma boa qualidade, e é isso aqui. Posso te dar um descontinho, mas não menos do que tanto". Sim, sim. E é meio que a gente já foi louco de no dos maiores apertos de todos, enquanto estava todo mundo vendendo comida, bijuteria, a gente foi vender fantoche. 2 loucos vendendo fantoche na rua, né. Tipo, que não é uma coisa que as pessoas compram, Coca-Cola, cerveja, essas coisas. E na rua a gente foi vender então, assim, o primeiro passo da loucura já foi dado. Ah, é bem diferente de uma coisa que é uma necessidade básica, nossa, todo mundo precisa comer. Não é todo mundo que vai comprar um fantoche, uma pelucinha, qualquer coisa assim, mas sempre vai ter aquele mercado, nem que seja um nicho. É o fantoche a gente não come, né. É, não tem um comestível que você brinca e depois Exatamente. Mas apesar disso, tem público para isso, inclusive agora a gente está focado em fantoches personalizados. Então as pessoas pedem: "Ah, eu quero desse jeito, eu quero com a cabeça quadrada, corpo redondo, azul, roxo, cabelo cinza", não sei, a gente faz. Pessoas, eh que podem pagar mais, elas vão usar ou para trabalho, né, tem gente que usa para rede social, sei lá, tem um canal de YouTube ou então é para dar aula. Hum. Hum. Pois é. Ou sei lá, ou então aliás, a gente atende muito mágicos também. Ah, aí ó, esse nicho tá cada vez se expandindo. Bom saber, bom saber. Porque o fantoche, ele na história, né, ele vem junto com os mágicos. Antigamente, muito, muito antigamente, os primeiros mágicos, eles faziam parte de uma sociedade secreta, onde os fantocheiros estavam envolvidos. Então, tanto que existe ainda uma tradição de certos fantocheiros mudarem as suas formas de manipular, de criar. E o Jim Henson foi esse cara que mudou isso. Ele foi o primeiro fantocheiro a apresentar o fantoche sem se aparecer. Ele foi o primeiro fantocheiro no próprio filme do Labirinto mostra que ele fez fantoche com as mãos. É o momento que a menina cai. Então, tipo, ele foi quebrando as tradições, assim como os mágicos também, aos tempos foram quebrando as tradições. Mas antes o fantoche fazia parte de uma sociedade secreta, porque é época de, né, enfim, queima as bruxas, né. Eu vou pegar no pé do fantocheiro que fez a Annabelle. Ah, me aguarde. Aí, não sei se vocês perceberam, vocês têm um ótimo plot de uma história para desenvolver. Vocês têm vocês têm um ótimo plot de história para desenvolver, Sociedade Secreta de Mágicos e Fantocheiros. Eu leria essa história e fadas. Eu leria essa história. Muito, muito legal mesmo. Bem diferente. Acho que se vocês não usarem essa ideia, eu vou usar dentro do Coração de Nanquim, hein? Né, eu vou usar vocês de consultores aí do porque o Corações de Nanquim tem muito essa pegada aí. Bom, mas nós estamos aqui para falar do Corações e sim, do projeto de vocês. E eu tenho uma última pergunta, né, que a gente já tá encerrando. Olhando agora, não sei se vocês, além do das atividades de artesanato que vocês vendem na rua, né, se vocês já
estão conseguindo participar de eventos, né? Eh, e e essa possibilidade de você ser um artista, vocês já são artistas autorais, mas quando eu tô querendo dizer de artista autoral é você começar a desenvolver os seus personagens e os seus personagens eles serem, o carro-chefe de vocês ou pelo menos eles nortearem boa parte do processo, né, criativo de vocês. Bom, eventos a gente está participando bastante nesse ano, mas por enquanto acho que eu não posso dizer assim que tipo, ó, foram ótimos eventos, assim, foi por várias questões, né. Eh, uma delas é assim, as pessoas, às vezes não entendem muito bem qual que é o nosso propósito, assim, tipo, às vezes, por exemplo, a gente tá num evento de Funko Pop, o que que o fantoche tem a ver com isso? Não tem nada a ver, né. Então, a gente tá tentando encontrar qual que é o nosso público nesse meio, né. Como conquistar as pessoas, o que as pessoas estão procurando, o que as pessoas esperam. E pelo que a gente tá vendo ultimamente é que, eh, contar boas histórias sobre, os personagens já faz uma diferença. Mexe com o lúdico, né. Ele deixa É, o personagem ele deixa de ser uma aparência e ele tem uma história por trás, e isso cativa, né. sim, sim. Mas mesmo assim a gente tá buscando, assim, encontrar nossos meios, até porque, assim, tem muitos eventos, principalmente canais geeks, não tem exatamente um espaço, assim, não existe um Artist Alley pra bonecos. Quer dizer, tem quadrinhos, né, tipo, e tá certo, tem que ter mesmo, né, e tem crescido muito essa parte, mas assim, a não ser que a gente monte um stand, o que custa um pouco caro isso, não tem, assim, uma mesa que a gente possa montar, assim, tipos de boneco, não tem um argumento pra falar: "Não, a gente veio aqui vender bonecos", né. E eu tenho percebido que o pessoal geek gosta, assim, desses bonecos, acho que é porque nos animes tem muito mascote e tal. O pessoal furry também que curte isso, né. Não fala isso não, o Luiz já pensou numa encomenda aí. Então, apesar que o furry a gente ainda não experimentou participar de evento, talvez, né, quem sabe, né. Cuidado. Cuida Que por tipo de quê? encomenda vocês vão receber? Tô com medo. O Salviano deve manjar. Aí ele até soa aqui, ó. Depois você pergunta para o Salviano, ele vai explicar melhor. O, assim, esses eventos todos são incríveis. Até o do Funko Pop é incrível. Tá? O grande percalço mesmo é a gente que tem que se encontrar e se encaixar nesses eventos. Cara, o trabalho de vocês é fantástico. De verdade, de Valeu, verdade. Eu valeu. eu eu fico muito contente de verdade de ter vocês aqui dentro do DMD Comics, assim. Não é só vocês felizes com a gente, também tá feliz de ter vocês, porque vocês têm um trabalho diferenciado que eu procurei, não achei, né, pra fazer. E além de vocês, fazerem, né, o trabalho de vocês é muito bom. Então assim, onde vocês forem, vocês vão ter público. Vocês construíram uma história e construíram uma habilidade, né, desenvolveram uma habilidade que é notável, né, então sim, onde você forem, assim, tenho certeza, pô, não só certeza, eu tenho a gente tem fatos, né, que dentro do Anime Friends que a gente levou personagens nossos que nem são tão conhecidos, assim, para o grande público, acho que dá pra dizer que são quase anônimos. Teve uma procura, saiu o Nankin, saiu o Terra Plana, saiu o Charlie tem até gente que conhece, né, mas o próprio Toon, que é o personagem do dragãozinho da escola, né, que tá aqui aparecendo, eles tiveram um grande destaque pelo trabalho de vocês. Eu concordo plenamente com o Emílio e assino embaixo, porque
Muitas vezes o pessoal vinha: "Ah, que é isso aqui?" "Ah, aqui é uma mesinha com produtos originais, de vários artistas independentes". "Ah, legal. Ah, eu gostei desse Charizard". Não é um Charizard, né. Beleza, quer levar? Leva, não tem problema não. Mas o pessoal vai lá e fala: "Nossa, isso aqui tá bonito, a qualidade está boa, não tá pinicando a mão, não tá caindo aos pedaços. Pô, quanto é que é?" "Olha, é tanto". Eu levo, eu levo". "Mas tem um outro". "Dá pra levar 2? Você faz quanto?" "Ah, ok, olha, assim, assado". O pessoal realmente se interessa, compra ideia e, fideliza. É aquela coisa: "Ah, oi, bom dia, lembra de mim? Eu vim ontem aqui, então, tô com um amigo agora, falei do seu produto e tal. Pô, você ainda tem aquele outro?" "Não, aquele acabou, mas ó, temos esse". "Ah, bacana". E assim vai conquistando de pouco em pouco, mas ainda assim, dos nossos olhos, é realmente muito satisfatório mesmo, saber que temos mais parceiros, um aumentando o nosso leque de opções, né, não fica só no que a gente estava, não que estivéssemos estagnados, mas com uma qualidade muito boa. A gente fica muito seguro em poder vender um produto muito bom. O Emily não tinha citado, mas também tínhamos uma cópia de um Blue e de um Red, que saiu assim, voando. "Nossa, que isso, um coração azul? Quero". "Opa, tem um vermelho também? Putz, quero também". E assim foi. Então, da nossa parte, vão ter bastantes encomendas ainda. É, a gente também está muito feliz, assim, de estar aqui com vocês, porque, querendo ou não, faz parte do nosso na nossa busca de administração. E nesse meio tempo que a gente está aqui, desembaçou muita coisa, assim, e de modo gritante. Então, a gente vem, evoluindo muito nas nossas tarefas pessoais e artísticas, muito por causa da MD, assim, da Modelo Hum. Design. Abriu mesmo os poros que a gente precisava que abrisse, né. É, a AMD fez a gente voltar pra desenho, né, porque a gente sempre dava aquela espiadinha, tipo: "Ah, será?" Daí desenha um pouco, daí: "Ah, isso não é pra gente, vamos daí ter que correr, voltar para o fantoche". E aí sempre tem uma coisa puxando pra fazer o trabalho de fantoche e não sobrar espaço pra fazer qualquer outra coisa. Então acho que vocês abriram ali uma brechinha ali que a gente tá vendo melhor as possibilidades de material gráfico mesmo, que é o que a gente buscava, mas sempre dá aquela frustrada, tipo: "Ah, mas não tem tempo pra fazer isso". Eh, a gente fica meio que naquela de duvidar da nossa própria capacidade. "Ah, será que um dia a gente vai lançar alguma coisa?". Porque os fantoches tá indo ok, né, acho que, a gente tá num caminho legal, mas a parte gráfica é a parte que a gente queria incluir, porque o fantoche era um tapa-buraco, ele foi crescendo, mas a parte gráfica não cresceu junto, ficou faltando. Eu acho que uma coisa complementa a outra, porque, eh, é nada melhor do que você apresentar um material e ter um boneco ali para representar o que você está fazendo. As pessoas gostam dos personagens, né, "Caramba, tal, tem a história, mas tem o personagem", daí se a história é boa, você se apega ao personagem também, né. O E assim, vocês, falaram pra gente, principalmente o Thiago, vocês vão voltar com desenho. De vocês eu quero só a terça. E hoje é sexta, né, tipo, não é algo errado? Ah, bom, vocês vão ver que logo, logo não vai ser nem só sexta, nem terça. A gente vai ter bastante oportunidades aí. Tomara que a gente consiga crescer bastante para dar espaço para todo mundo. Porque assim, a mesa dos eventos da Artist Alley tá ficando pequena. Já está pequena. E a gente quer crescer, a gente quer aumentar, a gente quer desenvolver e quer levar todo mundo com a gente. Porque assim, temos excelentes artistas, mentes que
funcionam não só para produção, né, mas para a parte de criação. E ser um criador, né, o que seria o entretenimento hoje se não fosse mentes criativas, né. Então assim, além de pôr a mão na massa, a gente tem uma uma equipe, né, de ilustradores e artistas, assim, excelentes. Eu tô cada vez mais feliz, tá. Bom pessoal, gostaria de agradecer, Salviano. Prefere que chame Salviano ou de Salve? Salve. Salve porque salviano todo mundo fica Fabiano. Não sei o quê. Fabiano. Não sei o quê. Aí, tipo, aí eu, meu. O Fabiano Borges. Aí quando alguém o fala Luciano Borges. Salviano, eu acho tão bonito. Caramba, alguém falou meu nome todinho. Nossa, eu fico tão feliz. Eu faço questão de já falar os nomes das pessoas, né. Mas tá ok, você prefere Salve Borges. Salve, Agradeço aí a vinda de vocês. Valeu, obrigadão. Agradeço a Rafa, Moss. Eu que por me agradeço, atender. e agradeço pela MD, por todos os trabalhos que a gente tá conseguindo concluir. A gente fica muito feliz. Eu sinto o quentinho no coração ouvir isso. Opa, e também o Luiz. Sim, desde os menores até os maiores, porque cada um deles é feito com muito amor e carinho. Dá pra ver. E do Salviano eu só espero um salve. Agradecer o Thiago Alá, que ficou nesse tempo todo aí na organização, tornou possível essa gravação desse podcast, né. Ele tá nesse momento tirando foto, né, aqui da gente. Agradeço a você ouvinte que tá acompanhando a gente aqui no MDcast. Se você ficou aqui até agora, muito obrigado por tudo. Um abraço para quem gosta de abraço e até a próxima. Tchau, tchau.